Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos aprender a como criar um método para exibir aí uma data por extenso. No nosso caso, por exemplo, na data de hoje eu vou exibir sábado, 12 de setembro de 2020. Então vamos lá para o código. Eu vou criar aqui um método abaixo da minha função resumir texto, mas claro, você pode criar aí onde você quiser. Deixa eu deixar aqui só o que a gente vai fazer. Então vou criar aqui a minha função public static function e vou dar o nome dela de data atual. Pode dar o nome que você quiser, não vai receber nenhum parâmetro aqui. Vou salvar aqui, então vou escolher onde eu vou exibir aqui a minha data atual. No meu caso eu vou exibir aqui no topo, mas claro, você pode exibir onde você quiser. Então aqui abaixo, depois do header aqui, então deixa eu descer aqui, então vou dar aqui o meu echo, chamar a minha classe helper no meu método data atual. Ok. Vou deixar salvo aqui, volto aqui para o meu helper. Primeira coisa que eu tenho que fazer é recuperar aí os dados que eu quero exibir. Ou seja, eu quero o dia da semana, eu quero o dia do mês, eu quero o mês e eu quero o ano. Como é que eu faço isso? Existe uma função nativa do PHP chamada date que nos dá todas essas informações. Eu vou criar aqui uma variável chamada dia mês que vai receber aqui um string para me retornar aí o dia do mês. No caso, eu utilizo a letra D. Aqui eu já posso ir retornando, então vou dar aqui um retorno e vou colocar aqui dia mês. Se eu salvo agora, perceba que ele já me retorna aqui 12, ou seja, o dia da data de hoje. Como que eu posso ver e saber mais sobre isso aqui? Bom, você pode vir aqui no site do PHP Function, então tem aqui o date, ou seja, ele formata a data e a hora local. Então aqui você tem os caracteres que você pode utilizar, a descrição e também o tipo de retorno. Por exemplo, o D, que nós acabamos de utilizar, ou seja, ele retorna o dia do mês, neste caso numericamente, do 01 ao 31. Você pode utilizar o D maiúsculo, ele vai te retornar a abreviação aqui ó, do dia, só que em inglês. Tem o J aqui, ó, que retorna o dia do mês sem o zero à esquerda. Enfim, várias e várias letras, nós vamos utilizar aqui algumas para formatar e exibir a data aí do jeito que a gente quer. Mas aqui existem vários formatos que depois você pode utilizar para estar formatando e exibindo a data aí do jeito que você quiser, do jeito que você achar da melhor forma. Então tem muita opção aqui bem legal para você utilizar. Então nós vamos utilizar aqui o N, ó. Ele representa aqui o dia do mês, sem zero à esquerda. Nós vamos utilizar aqui o W e também vamos utilizar o Y. Neste caso eu vou utilizar o Y maiúsculo. Perceba que o Y maiúsculo exibe aí o ano com 4 dígitos e o minúsculo com 2 dígitos. Então você, com base nessas informações, nesses caracteres aqui, você formata e exibe a data do jeito que você achar melhor. Então vamos lá voltar para o código. Então aqui recuperei o dia do mês, vou recuperar o dia da semana. Aqui eu já vou duplicar essas linhas. Então aqui no NetBeans, Ctrl Shift setinha para baixo, ele duplica as linhas para mim. Então aqui eu vou ter o dia da semana, aqui vai ser W, depois eu tenho o mês aqui é o N, depois eu quero o ano, e aqui eu vou exibir com 4 dígitos, então vou colocar maiúsculo. Bom, peguei as informações que eu quero exibir, agora basta eu jogar aqui no retorno. Então primeiro eu quero exibir o dia da semana, vou concatenar aqui com uma vírgula, depois eu quero exibir o dia do mês, então vou colocar aqui dia, mês, e aqui primeiro eu vou colocar semana, né? Então primeiro eu vou exibir o dia da semana, depois o mês, ponto aqui para concatenar. Então aqui por exemplo vai ser sábado, coloco uma vírgula, o dia do mês, depois de, vou colocar aqui o ponto e vou exibir o mês, ponto de novo para concatenar, de, e aí eu concateno aqui com o ano. Até juntar aqui, né? Salvando agora, então eu tenho ali, ó, 6, que é o dia da semana, 12 de 9 de 2020. E agora basta eu colocar ali no lugar de 6 e do 9 aqui, tanto o nome da semana quanto o nome do mês. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar array. Então, deixa eu descer aqui. Eu vou criar aqui um array, que eu vou dar o nome de nome semana. Então, vou criar aqui o meu array. Você pode criar o array tanto escrevendo array, como eu já falei algumas vezes, ou simplesmente, como eu gosto de fazer, eu gosto de colocar simplesmente os colchetes.
Então, entre aspas aqui, simples ou duplas, você pode colocar aí o nome que você quiser. Neste caso, eu vou colocar aqui domingo. Depois eu vou colocar segunda. Você pode colocar segunda ou segunda-feira. E aí você vai seguindo. Tem os meus dias aí da semana. Bom, quando eu crio um array, o meu primeiro índice aqui é 0. O segundo índice aqui é 1 e por aí vai. E como que eu utilizo aqui esse array? Basta eu chamar ele onde eu quiser. Por exemplo, eu quero exibir aqui no dia da semana. Então eu vou colocar aqui o nome semana. E entre colchetes, ou seja, o índice, que ele não está aparecendo aqui, mas ele existe quando a gente cria um array. Então aqui é 0, 1. Eu vou colocar o dia da semana. O meu dia da semana ele não me retorna o número. Então, cada número aqui é equivalente a um dia da semana. Então, vou salvar aqui, Ctrl S. E ele já me retorna ali, no caso hoje, sábado. Então, utilizando o mesmo conceito, você exibe aí o nome do mês. Então, eu vou criar aqui um array, que eu vou dar o nome de nome mês. Crio aí o meu array e o conceito é a mesma coisa. Então, janeiro, vírgula, e aí você vai colocar o nome dos meses. Então, coloquei aqui os nomes dos meses aí no meu array e aí basta utilizar do mesmo jeito. Então, aqui no mês, eu vou pegar aí o meu array nome mês. Então, entre colchetes, ou seja, passando o mês aqui, o número do mês, eu vou exibir aqui o nome. Então, basta eu salvar aqui e ele me retorna aqui o nome do mês. No entanto, ele me retornou ali outubro. Ué, mas nós estamos em setembro. Por quê? Bom, quando a gente cria aqui um array, como eu falei, o primeiro índice aqui é 0, ou seja, 0 é janeiro. Aqui é fevereiro, ou seja, só que aqui é o índice 1. Então ele pegou outubro aqui. Então aqui no meu array, outubro equivale o quê? Equivale a 9, que é exatamente o que ele está exibindo ali. Só que eu quero que seja exibido aqui o setembro. Só que o meu mês aqui, ele me retorna de 1 a 12. Então como é que eu resolvo isso? Basta eu vir aqui e colocar menos 1. Então salvo. E agora eu tenho setembro ali. Então dessa forma aqui, utilizando esses conceitos, você pode formatar e exibir a data do jeito que você quiser. Então só uma coisinha que eu vou deixar aqui melhorzinha visualmente. Então vou criar aqui uma div com a classe aí do Bootstrap chamada container. E vou simplesmente colocar aqui dentro de um smell a minha data. Vou salvar aqui. E bacana, para mim ficou melhor assim. Então funçãozinha aí bem simples, mas muito útil. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.